Olá, Carol, tudo bem? Então vamos aqui com o exercício 5. Vou explicar primeiro o que o cara fez aqui no exemplo. Então, ó, o que ele tem aqui? Ele tem esse composto aqui, Cu, né? CuSO4 5H2O. E ele vai fazer o que, né? Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi ir na tabela periódica e pegar a massa atômica de cada um dos elementos, né? Então, ó, o Cu é um elemento só. Quando a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, é um elemento só. Então, você vai acessar uma tabela periódica e vai procurar o Cu. Cobre, né? Cobre. Então, você vai ver aqui na tabela periódica que é 63,5, né? Então, a gente vai pegar sempre um número só depois da vírgula. Então, 63,5. Então, eu achei aqui a massa atômica do cobre, né, do Cu. Então, sempre vai ser o número de baixo aqui nessa tabela, né? O maior número que tiver é a massa atômica. Aí eu vou mudar o elemento. Então, estava no Cu, agora eu vou para o S, né? Então, aqui eu tenho o S, né, que é o enxofre. Então, eu volto na minha tabela e aí eu vou ver qual que é a massa do enxofre. O enxofre está aqui, então 32,0, aí vem o 6, então 32,0 é 32, né? Então, coloquei 32 arredondado aqui, 32 mesmo. Então, veja aqui, essas massas que ele colocou, que ele tirou da tabela, 63,5, que está aqui, e 32, que está aqui. Aí, troca de elemento, né? Vamos lá para o oxigênio agora. Então, lá da tabela, o oxigênio, olha lá, o oxigênio é 15,99. Então, aqui eu arredondo, né? Em vez de colocar 15,9, eu coloco 16, porque é praticamente 16. Então, por isso que ele colocou 16 aqui, ó. Então, 16. Aí, o hidrogênio, agora o próximo elemento que tem aqui é o hidrogênio, ó. Então, vou lá na tabela. Hidrogênio 1001, né? Pegando uma casa depois da vírgula. E o oxigênio, né? O oxigênio, vou lá na tabela. Já vimos o oxigênio, né? 16. Então, o oxigênio é 16. Então, foi desse jeito que ele achou, né? Essas massas aqui, massa atômica de cada elemento. Então, quando você pegar o próximo aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai olhar o composto ali como é que é.
Então, ele começa pelo K. K. O K é um elemento, certo? Então, sempre quando tem uma maiúscula, é um elemento. E se tiver uma maiúscula depois uma minúscula, aí é um só, correto? É assim que você vê, ó, quais são os elementos. O K, o MN e o O, correto? Então vamos buscar o K lá. O K na tabela. Potássio. 39,09. Então 39. Agora, próximo elemento aqui, ó, MN. Vamos lá na tabela. Vamos procurar aqui o MN. Então, manganês. MN 54,9. Cinquenta e quatro vírgula nove. E o oxigênio, né? Que a gente já viu, que é 16. Aí você vai colocar esses valores aqui, ó. K 39. Você vai seguir o exemplo que ele deu aqui, ó. MN 54,9 e O 16, né? Então, beleza, tá aqui feito. Aí depois você vai calcular a massa molecular. Como é que ele fez? Aí ele foi olhando a fórmula, como é que era, e contando os elementos e fazendo a conta. Então vamos lá, vamos fazer aqui de novo, né? Deixa eu aumentar essa molécula aqui. Então peguei e coloquei aqui. Então, ó, agora vamos observar quantos elementos que tem de cada um. Então, o Cu, ele só tem um, né? Ele não tem nenhum número embaixo, então é 1. Então, a hora que eu for colocar a massa do Cu, que é 63, né, 0,5, eu vou colocar uma vez só. Ele colocou 63 aqui, ele arredondou, então eu vou colocar 63 também. Então, mais o S, né? Agora vamos pegar o S aqui, ó. O S também não tem nenhum número embaixo, então a quantidade dele é 1. 1 também. Então você vai simplesmente somar o valor do S, 32. Então sempre quando você troca de elemento, ó, eu passei do Cu para o S. Sempre quando você troca de elemento, você vai fazer uma soma. Agora eu vou trocar de novo, agora eu vou passar do S para o O. Então eu vou somar de novo, ó. Mais o O. O O vale 16, então tá ali. Agora eu vou trocar de elemento, eu vou passar do O para o H. Então eu vou somar de novo. Aí o H, só que aí tem um detalhe, tem um 5 aqui, né, nesse caso. Esse 5H2O, ele está multiplicando, né? Ele está querendo dizer que é 5 moléculas de água. Então, nesse caso, o 5 multiplica o H e multiplica o O também. Então, por isso que ele abriu esse parêntese aqui, ó. Correto? Ah, e faltou aqui, já vi que faltou uma coisa, ó. 4 vezes 16, né? Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Eu esqueci de um detalhe. Quando você colocou o oxigênio aqui, ó, o oxigênio não é um oxigênio só, são 4, né? Então você vai ter que multiplicar esse 16 aqui por 4. Agora sim.
Vamos lá. Então, mais 5, né? São 5 moléculas de água. Então, você vai multiplicar 5 vezes o que está aqui dentro. Né? 5 vezes a água aqui, que é 2 hidrogênios. Então, vai ficar 2 vezes a massa do hidrogênio, que ele colocou lá, 1, 2 vezes 1. Agora eu vou trocar de elemento, do hidrogênio para o O. Então, sempre quando eu troco de elemento, eu faço um mais. Então, o O agora. O O não tem nenhum número embaixo, então você vai colocar o 16 sozinho. Aí vai dar essa conta que ele colocou aqui, ó. Então, 63 mais 32, né? Mais 63 mais 32 mais 16 vezes 4 dá 64. E aqui, né? Aqui dentro vai dar 2 vezes 1, 2. 2 mais 16, aqui dentro vai dar 18. Então, aqui vai ficar 5 vezes 18. Correto? Aí eu tenho que fazer essa conta aqui. Vamos fazer aqui na calculadora, que aí anda mais rápido. Então, ó, 63. Primeiro vamos fazer o 5 vezes 18 aqui. 5 vezes 18. Então, dá 90. Então, agora ficou assim, ó. 63, né? Mais 32, mais 64, mais 90. Agora você vai somar tudo. Então, vamos fazer na ordem aqui mesmo para você entender, ó. 63 mais 32 mais 64 mais 90. Então deu 249, né? O dele aqui deu 249,5, né? Por causa do vírgula 5 aqui. Eles devem ter esquecido de pôr aqui, ó. Colocou só 63, né? Se você colocar o 63,5 aí vai dar certinho ali. Né? Aí vai dar 249,5. Então, é assim que ele fez a conta. Então, ele considerou os números que estão embaixo dos elementos na hora de fazer essa conta aqui. Então, para esse cara aqui, como é que vai ficar? Então, vamos pegar KMNO4. Então, o K ele apareceu uma vez só, então você simplesmente vai pegar o 39 aqui, que é o valor da massa atômica do K. Então você vai pegar esse 39. E aí você vai trocar de elemento. Estou passando para o Mn agora. Então toda vez que troca de elemento você vai somar. Então vou somar o próximo aqui. 54,9. É o valor do Mn, da massa atômica do Mn. 54,9. Aí, veja agora, eu vou trocar de novo, vou passar para o oxigênio. Então, mais uma soma, só que agora tem um 4 aqui embaixo. Então, eu vou ter que multiplicar por esse 4. 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vai ficar assim, 4 vezes 16.
Então, 4 vezes 16 vai dar 64. Então, vai ficar assim, 39 mais 54,9 mais 64. Vamos somar aqui. 39 mais 54, 9 mais 64. Peraí, fiz errado aqui. Peraí. 39 mais 54,9 mais 64. Tá certo. Então, vai dar 157,9. 157,9. Aqui a gente no Brasil usa vírgula. Então, você vai colocar esse valor aqui, ó, 157,9, né? Então, essa conta inteira aqui, ela vai entrar nesse quadradinho. Mas se não couber, você faz separado, coloca só o valor aqui dentro. Aí, beleza. Veja que agora, daqui para cá, é o mesmo número, só que ele coloca G, né? Porque aí está falando de um mol, né? Um mol é aquela quantidade de átomos lá, é 6 nesse aqui, ó, 6,023 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu pegar essa quantidade de moléculas desse composto aqui, KMNO4, qual vai ser a massa dessa quantidade de moléculas dessa? A massa vai ser o mesmo número da massa molecular, só que em gramas, né? Porque isso aqui está em U. Esse U aqui é a soma de prótons com nêutrons, né? Se eu somar os prótons e nêutrons lá, daria esse número. Mas quando eu pego, em vez de uma molécula só, eu pegar essa quantidade de moléculas, aí essa massa passa a 100 gramas, certo? É o mesmo número, só que em gramas, correto? Então vai ficar 157,9 gramas. Então aqui, ó, o valor que você achar aqui vai ser o mesmo da outra coluna. A única diferença é que você vai colocar o G de gramas na frente. Aí, qual a massa em gramas de 3 mols? Né? Aí é só multiplicar por 3. Por quê? Porque se a massa de 1 mol é 157,9, 3 mols é 3 vezes o valor que você achou aqui. Então, 3 vezes 157,9. Correto? Então, multiplica por 3 aqui, ó. 473,7. Aqui vai dar 473,7. Aí a última coluna vai ser a mesma para todo mundo, porque ele pergunta quantas partículas, ou seja, quantas moléculas dessa de KMNO4 vai ter em 3 mols. Então, cada mol tem 6,02, né? Esse número que está aqui em cima, só que eu não ponho 3, né? Porque eu coloco só até o 2 aqui. Vai ser esse número aqui, ó. Cada mol, né? Cada mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu pegar 3 mols, basta multiplicar esse cara por 3, né?
Aí o que, que ele faz? Ele só multiplica o 6023 por 3, olha lá. Se eu pegar o 6,023 e multiplicar por 3, aí vai dar 18,069, que é o número que está lá, ó. 1806, né? Ele não colocou o 9, certo? E o 10 a 23 permanece sem mudar. Então, o que, que você vai pôr aqui? Vai pôr 18,06 vezes 10 elevado a 23. Então, nesse quadradinho, ele vai dar o mesmo valor, né? Essa conta aqui vai ser a mesma para todo mundo. Né? Por quê? Porque 3 mols, né? 3 mols, então vai ser aqui, vai ser a mesma coisa, aqui vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma para todo mundo, correto? Porque 3 mols sempre vai ser 3 vezes esse número aqui, 602 vezes 10 a 23, né? Porque o mol sempre é esse valor. Então, quando ele pergunta quantas partículas tem em 3 mols, vai ser esse mesmo cálculo para todo mundo, tá bom? Então é assim que faz. Aí você vai pegar o próximo aqui depois, ó, 2K, né? Então, na hora de calcular a massa, vai ser 2 vezes a massa do K. Então, o K é 39. Então, vai ficar 2 vezes 39 mais 2 vezes o CR, né? Quanto que vale o CR? Então, você vai lá na tabela, vai procurar o CR, que é o, né, CR crômio, né? O CR vale 51,9952. Você pode arredondar para 52 isso aqui. Então, 2 vezes 52, né? Mais, aí, ó, 7 vezes o O. 7 vezes o O vale 16. Então, né? Na massa molecular, você vai fazer assim. Aí você vai achar aqui o resultado, o número que der você coloca na outra coluna com G, né? E aqui você multiplica por 3 esse resultado. E aqui a última coluna é igual para todo mundo. Tá bom? Então, acho que é isso. Até mais.